tudo tens feito bem. Até aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. De repente a tradução dos irmãos um pouco diferente. Vou repetir, pode ficar sentado. Pode sentar. Então, depois do milagre alcançado, eles ficaram tão maravilhados e assim disseram. O grupo que contemplou ali o milagre realizado por Jesus traz essa expressão maravilhada. Ele diz, soberanamente dizendo, ele diz, levantar a voz, alçar a voz em reconhecimento do que Jesus havia feito, e tudo fez bem, tudo tem feito bem, até os surdos faz ouvir e os mudos falar. Queridos, nós estamos no ponto de libertação. Amém. Na realidade que Deus é extremamente poderoso, mas em qualquer culto Ele pode operar maravilha onde há temor à sua palavra. O que opera milagre não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo quando encontra lugar no coração daqueles que vêm buscar. E se você está aqui nessa noite, não importa qual seja o problema, a circunstância que tem te alcançado, se você está vivendo um problema de enfermidade pessoal, você mesmo ou em alguém da sua família, você veio aqui nessa noite para buscar em favor dessa pessoa, precisamos entendermos que não é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Quando nós conseguimos alcançarmos um nível de fé que o agrade, Ele disse que tudo é possível ao que crê. E a palavra é pregada exatamente para trazer esse despertar, para iluminar o nosso entendimento, para nos esclarecer acerca da grandeza e da soberania de Deus. Deus pode tudo, mas Ele só faz o que Ele quer. É verdade. E se algo que Deus quer fazer é abençoar o seu povo. Deus quer que o seu povo seja abençoado. Deus quer que o seu povo tenha confiança na operação do seu poder. Então Jesus chega a um lugar e apresentaram a Jesus um homem que era surdo e era gago. Ele não era mudo totalmente, mas era gago. Tinha muita dificuldade para falar. E Jesus faz coisa assim tremendamente extraordinária. Ele chama, tira aquele homem do meio da multidão, que muitas das vezes a multidão impede as pessoas de alcançarem. Às vezes as pessoas ficam preocupadas olhando para a multidão e impede impedir de alcançar um milagre. É preciso que a nossa atenção esteja voltada plenamente para Jesus. Então Jesus notou isso, que a multidão estava impedindo o operar na vida daquele homem. Naquele momento Jesus tirou aquele homem à parte, e a Bíblia diz que Jesus enfiou o dedo nos ouvidos do surdo e ele usa efatá, quer dizer, abra-te. O ouvido estava fechado, ele estava dando ordem para que o ouvido se abrisse. E ele, com saliva, de repente, qualquer um de nós, se chegar alguém aqui, pegar a saliva, vai botar na sua boca, você vai pular fora, não vai querer ler. Não é verdade? Mas aquele homem estava ali, ele sabia que Jesus estava realizando sinais maravilhosos, ele já havia contemplado, quem levou ele ali, já havia dado testemunhos, e dito assim: eu vi ele operar milagres extraordinários, fazer com que o paralítico andasse, cego enxergasse, muitos e muitos milagres, que aquele problema da surdez e da gagueira daquele homem era muito pequeno em relação ao que Jesus já havia feito, e aquele homem havia sido sabedor de notícias de que Jesus havia realizado
Jesus havia vindo de um milagre extraordinário, que foi o milagre da multiplicação dos pães. E depois andar sobre as águas. Irmãos, eles tinham consciência de que Jesus operava e fazia com que o sobrenatural acontecesse. E aquele homem chega e Jesus tira ele à parte. E quando Jesus faz isso, ele dá ordem. Quando há uma ordem de Jesus, talvez você está com uma enfermidade e você já até se acostumou com ela, você diz: a minha enfermidade, eu estou acostumado tanto com a enfermidade, que Deus vai tirar, você vai tratando dela como se fosse coisa tua. Irmão, não se acostuma com a enfermidade, não, não com doença nenhuma. Repreenda as enfermidades, a doença. Você foi acometido por ela, mas ela não é tua. Aleluia! Repreenda a enfermidade, não importa onde seja. Aleluia! Nós estamos acostumando com enfermidade, com doença. Ah, mas já tem 5 anos que eu estou assim. Por acaso, irmãos, existe para o nosso Deus impedimento no tempo ou na distância? Nosso Deus é extremamente poderoso para operar o milagre. Talvez você, sofrendo com essa enfermidade, já fez inúmeros exames, baterias e baterias de exames, e o médico não conseguiu entender ainda a razão pela qual essa enfermidade está causando tanto sofrimento. E às vezes é um problema que o próprio instrumental da medicina não consegue detectar. Algumas pessoas têm problemas são problemas traumáticos, psíquicos. Às vezes carregam problemas que não são problemas físicos, mas sofrem o físico, porque o problema é o problema da alma, precisa ser tratado pela palavra. Aleluia. E como nós estudamos na semana passada, há uma intermediária entre falar com Deus, entre o espírito e o corpo. E quando a alma está sofrida, o corpo é atingido, porque o corpo é a casa da alma. Irmãos, muitas pessoas estão sendo levadas à depressão. Sabe por quê? Depressão é uma tristeza profunda. As pessoas acham que não conseguem mais ficar curadas daquela enfermidade. E acabam ficando tristes porque parece que as coisas não estão dando certo, para que as coisas acostumam a serem crentes e viverem escravas de doença e de enfermidade. É preciso, irmãos, que protestemos contra a enfermidade, contra a doença. Nós precisamos de uma comunhão com Deus, nós precisamos da palavra. A palavra representa o próprio Jesus. Por isso deve haver muita reverência quando a palavra está sendo pregada, porque quando a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está atuando. Glória! Para fazer, irmãos, a operação especial. Glória a Deus, aleluia. É interessante que Jesus, em alguma cidade, que não ia dar para ele tocar em todas as pessoas, a multidão ficava no caminho e com aqueles que tinham propósito no coração de alcançar cura, não propósito simplesmente tocar na hora da sua veste, e bastava tocar e ficava curada por causa da fé, irmãos. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos tão acostumados a falar de fé, que eu tenho fé, mas não tenho fé coisa nenhuma, irmãos. Quando a gente não tem fé, a gente deve usar a sinceridade. A palavra de Deus nos diz que tinha um homem, um jovem lunático, e o pai dele levou aquele jovem aos discípulos de Jesus, e os discípulos tinham experiência com Jesus. Não basta, irmão, ter testemunho daquilo que Jesus faz, saber que Jesus pode, que Jesus faz, realiza a obra. É preciso agir com autoridade na palavra do Senhor. E os discípulos passaram a noite toda orando por aquele lunático, não conseguiram, irmãos, libertar aquele jovem.
E pela manhã o pai procura Jesus e diz: olha, o meu filho está miseravelmente endemoniado. Ele é cometido de um mal que e quando os demônios o levam e lançam no fogo, lançam na água, nos espinhos, ele baba e treme periodicamente, irmãos. Quando em quando, de repente, costuma dizer, nas tiradas de luz, os demônios atacavam aquele jovem era escravizado. E Jesus ele falou: vai fazer alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus pergunta para aquele pai: tu crê? É isso que se crê. Ele se examinou e viu que não tinha fé para alcançar o milagre. Mas ele foi sincero, pelo menos ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E a palavra diz que Jesus operou o milagre, foi na casa daquele jovem, deu ordem e expulsou o demônio, o espírito de epilepsia, e o que causava incômodo na vida daquele jovem, que escravizava aquele jovem no período lunático, e o jovem ficou totalmente liberto. Sabe por quê, irmãos? Porque houve sinceridade. Nós temos um Deus, irmãos, que é riquíssimo em misericórdia, amor e equidade. Ele requer de nós uma plena confiança nele. Você confia em Deus? Talvez você não tenha fé, mas você sabe que Deus pode fazer. Talvez você está acostumado com a enfermidade, acostumado com o medicamento. Você tem um problema de pressão alterada e foi ao médico, mas falou: agora você até morrer vai ter que tomar esse comprimido. Por que você não repreendeu a palavra do médico? Meu Deus pode me curar. Você que toma aquele remédio da diabetes, além da dieta que você faz, privado de muitas coisas boas que Deus determinou e deixou para nós, para nos saciar, aí você colocou no seu coração que o médico disse que você não pode largar aquele remédio, porque aquele remédio você tem que tomar até morrer. Você já se consultou com um doutor especialista em todas as áreas da medicina? Aleluia. E que faz a operação sem usar bisturi? Glória a Deus. Que vai onde está a enfermidade, sem precisar de maquinário para detectar onde está a doença. Essa palavra que dá testemunho de si mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Não existe nenhum instrumento pontiagudo nem cortante que tenha a capacidade dessa palavra, irmãos. O instrumento pontiagudo e cortante pode até dividir entre as juntas e as medulas, mas entre a alma e o espírito só existe um instrumento que pode alcançar a palavra de Deus. Se o seu problema é emocional, traumático, Deus pode sarar você nessa noite. Mas Deus quer que confessemos a Ele as nossas fraquezas. Deus quer que tenhamos diálogos reais com Ele e entendemos que Ele é uma pessoa, e uma pessoa que se compadece de nós. E Jesus disse que tudo que nós precisarmos, crendo, nós podemos alcançar do Pai em nome do Filho Jesus. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, está pronto para nos levar. E o Espírito Santo sabe das nossas fraquezas,
ofensas. Ele sabe que às vezes nós não temos expressões verbais para nos comunicarmos com Deus, mas a Bíblia diz que Ele aperfeiçoa a nossa palavra e leva ao trono do Pai. E no nome do Senhor Jesus, Ele traz a vitória que a gente precisa. Irmãos, a gente precisa conversar mais com o Senhor Deus, pedir o Espírito Santo, que é o Deus que nos orienta, é o nosso Consolador. Ele sabe, o Espírito Santo sabe a sua dor, sabe qual é o seu problema, e Ele quer aliviar você, mas Ele quer que você se comunique, Ele quer que você fale. E quando a gente se autoexamina e a gente vê que a gente está conseguindo fé, a gente está desorientado, está entristecido, está perturbado por causa dos problemas circunstanciais que estão nos sufocando, talvez não seja, querido, um problema físico, mas pode ser um problema, um trauma qualquer, ou um problema psicológico, que levou você a um medo, a uma depressão, você está se enfornando, está fugindo de comunicação com as pessoas, e muitas das vezes até com Deus, porque o problema tem te sufocado, tem sido como uma pedra grandiosa que cai por cima de você, e você com o rosto para o chão, e ela te sufoca, te prende ao chão. Mas as mãos fortes do Senhor estão para levantar essa pedra e te trazer ao ar livre. E o Espírito Santo quer inclinar-se para você, para ouvir o seu clamor. Irmãos, é preciso que haja clamor. Alguém chegou para interceder por esse homem que era surdo e gago. Então ele tinha os dois problemas com a comunicação: ele não podia ouvir quem falava com ele e não podia se comunicar, falar direito, mas tinha alguém que o entendia, e o levou aquele que poderia trazer a solução também. Aí, querido, quando alguém decide interceder, levar a Jesus alguém que está problemático, que está sofrendo, que está amofinado, atribulado, perturbado, coração doído, ou às vezes até mesmo com físico, com problema físico que traz dores. Não importa, irmãos, qual seja a sua parte física que esteja com deficiência, Deus tem poder para curar. A palavra de Deus é remédio, que trabalha por dentro trazendo a cura, por exterior. Irmãos, Deus para operar não precisa de barulhão. Deus para operar não precisa daquele movimento que muitas das vezes não passa de sensacionalismo ou emocionalismo. Mas Deus opera onde há quebrantamento de coração, onde alguém ouve a sua palavra com atenção e decide se aproximar dele, decide se autoexaminar e falar: Senhor, tu sabe que eu estou precisando mesmo, eu estou fraquinho, embora eu tenha tanto tempo de crente, mas às vezes eu me perturbo no tocante a me aproximar de Ti e a contar para o Senhor das minhas dores, dos problemas que me traumatizaram durante tanto tempo. Irmãos, não deixe, traumas são problemas que passaram, não deixe o passado sufocar a sua vida. Viva o presente. Você hoje tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz um trabalho especial para mudar as circunstâncias.
O Espírito Santo é real, irmãos. Ele está contigo em todos os lugares. Ele está contemplando você a todos os momentos. Mesmo dormindo, o Espírito Santo está ali com você. Então, irmãos, é momento de pedir misericórdia. Pedir misericórdia. Deus se agrada com a misericórdia. O Espírito Santo está nos levando à presença de Deus, como aquelas pessoas levaram aquele homem, aquele surdo e gago, na presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo está nos levando agora, irmãos. E agora você não precisa abrir a sua boca e expressar com frases que se externam, mas ele sabe ler seu pensamento, ele conhece o seu pensamento. Hoje, a diferença é que Deus conhece os nossos pensamentos antes que os nossos pensamentos sejam formados. Começa agora a voltar seu pensamento para Deus e a falar daquilo que está te incomodando, daquilo que tem trazido para você sofrimento, angústia, tribulação, que tem fechado o seu caminho, tem impedido você de fazer a obra de Deus, porque você está preso aos problemas. O Espírito Santo quer lavar a sua alma nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo quer fazer uma metamorfose espiritual, fazer com que você sulte o passado para longe e passe a viver uma comunhão com Ele agora, porque Ele está preparando um futuro de vitória. Deus está precisando de você para levar a palavra. Deus está precisando de você para dar testemunho, e que pessoas que estão vivendo o que você está vivendo hoje, um trauma, um complexo, alguma coisa assim que está atrapalhando a sua comunicação com Deus, Deus está querendo usar você como esse testemunho para libertar pessoas, e Ele quer fazer isso hoje. Glória a Deus. Deus tem pressa em abençoar, irmãos. Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Deus não se agrada que o seu povo fica sofrendo, gemendo de dor, traumatizado, complexado, perturbado. Não. Deus quer o seu povo alegre. Deus quer uma igreja adorando com alegria, onde o Espírito Santo está presente, irmãos. A alegria, e onde a alegria é a adoração sincera, onde a adoração sincera, o Espírito Santo vai trabalhando e vai fazendo a obra, vai limpando, vai tirando as mazelas, vai tirando aquilo que está complexando as pessoas, aquilo que está traumatizando, onde está dores, as enfermidades físicas também, em consequência de uma alma sarada, elas vão soltando fora, porque a presença de Deus muda a história. Irmãos, você pensa que Deus só está presente quando o culto está superlotado, quando há louvores com excelências, músicos até trazido de fora para poder tocar, para mexer com o nosso emocional? Não, irmão. O Espírito Santo está presente onde há coração quebrantado. Deus vai trabalhar no seu particular hoje. Não fica preocupado com quem está do seu lado. Não fica preocupado com o pregador. Não fica preocupado com as coisas que você viveu hoje, durante esse dia. Talvez coisas que trouxeram tanta tristeza para você, que te amofilaram. Talvez um problema que você está pensando, as coisas que ainda vão acontecer, mas já está causando problema em você hoje. Coloca na mão do Senhor e peça graça para viver hoje uma boa comunhão, irmãos. Ele quer preparar, Ele está preparando a sua vitória. E Ele disse que Ele dá o pão de cada dia. Quando nos ensinou a orar, nos ensinou a buscarmos o pão de cada dia. E a gente, naquela ansiedade, naquela aflição, a gente está sofrendo por coisa que ainda está prevista acontecer daqui a alguns dias. A gente já começa a chorar por coisa que a gente sabe que não aconteceu ainda, de repente não vai nem acontecer, mas a gente fica atribulado, irmãos.
levados na mão do Senhor. Sabe por que aquele homem recebeu a cura? Ele foi levado para a mão do Senhor, para a mão de quem pode. Chegaram ali e foram diretos. É surdo. E não consegue falar direito, é gago. Mas aí, irmãos, o Deus que tudo pode resolver o problema de imediato. Glória a Deus, aleluia. Não importa quantos problemas você está vivendo. Esse Deus, com uma única palavra, Ele pode mudar a sua história, pode trazer a libertação, a cura que você precisa. E Ele quer que você testifique isso diante dos médicos, diante da sua família, na igreja, que dê culto de ação de graça por ter alcançado o benefício do Senhor. Tudo que Deus faz, o propósito de Deus é glorificar. É ser glorificado. Jesus fazia tudo para que o nome do Pai fosse glorificado. Está entendendo? Aqui, nesse versículo que nós lemos aqui no final, eles se maravilharam de ver Jesus realizar a obra tão grandiosa. Se maravilharam e aí tiveram que soberanamente dizer: tudo tem feito bem. Ele faz o surdo ouvir e o mudo falar. Isso quer dizer que não há impedimento para ele. Nessa noite vai ser feita uma oração. Eu creio que Deus já está trabalhando no seu programa. Você está colocando na mão de Deus. Se você está aí com a sua alma ligadinha com Deus e falando com Deus, pedindo a Deus socorro, em qualquer que seja a área, talvez você tenha uma lista que enche uma folha, vira para outra, é tanto problema. Alguns você não consegue nem enumerar, são muitos problemas. Mas esse Deus, com o único poder, Ele pode solucionar todos os problemas. Então, irmãos, é hora de glorificar a Deus. Jesus fez um milagre. E através do milagre, o reconhecimento do povo glorificou ao Pai. E o propósito de Deus sempre é esse: operar milagre na vida da sua igreja, para que a igreja possa contar. E através do testemunho que você passa para alguém, alguém vai ser edificado também, vai ser despertado na fé. E aí o cordão vai engrossando, irmãos. Então, queridos, já vou estar parando agora. Na realidade, eu não sou pregador de fazer sensacionalismo, nem sei fazer essa arte das pregações que fala, aquelas roncadinhas que faz no final, aquela gritaria, pega meu irmão, fala isso não. É a palavra que tem que falar no seu coração. Você tem que falar é com Deus. Aleluia. Se você agora ir para falar com Deus, você não precisa levantar, alçar sua voz, de maneira que imita som, que alcance as pessoas, não. O que você precisa, irmãos, é ligação perfeita com Deus. Aí sim, depois que alcança o milagre, você diz: glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Quando aquele homem foi curado, todos que estavam ali viram. Os que levaram ele sabiam da situação, entendeu? Uma pessoa surda, irmão, tem muita dificuldade para se comunicar. E, por exemplo, se chega de repente, eu não sei aqui se aqui vai ter pessoa que sabe fazer comunicação com Libra, aí chega um outro surdo aqui, ele vai ficar aqui. Alguma coisa ele vai conseguir, pelo gesto da gente, ele vai conseguir capitular, mas ele não vai ouvir direito. Coisa maravilhosa. Só dá valor à audição quem começa a perder. Já mergulhou alguma vez, já teve quando eu abro o teu ouvido, já ficou com o ouvido batendo, tentando recuperar a audição perfeita? Porque incomoda. Imagina uma pessoa, irmão, que não ouve nada. A gente já pensou,
gago que ele fala, tão complicado, que as pessoas não conseguem entender o que ele fala, ele tem que falar praticamente e gesticulando para fazer a pessoa entender. É difícil a comunicação. Comunicação com mudo, você faz as libras, dá para cara. O cara que estuda vai entender. Se você estudou, também você vai saber comunicar, mas e quem não sabe? Fica incomunicável com aquela pessoa. Às vezes há, irmãos, surdez e mudez espiritual. Às vezes o crente está atingido por uma surdez espiritual. Deus está falando, mas ele não está ouvindo porque ele está surdo. Mas Deus quer, através dessa palavra, tirar o tampão dos ouvidos, como ele colocou um dedo lá no ouvido daquele homem e falou: Efatá, abra-te. Deus quer abrir o ouvido do nosso entendimento para ouvirmos a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus nos virá a confiança de que o milagre vai chegar a nós. Vamos alcançarmos o milagre por meio de ouvirmos a voz de Deus, porque o instrumento que Deus usa para fazer a sua obra é a palavra. E quem não consegue ouvir a palavra não consegue alcançar o milagre. E ele faz milagre grande. Você precisa ouvir, mas também precisa falar. Ele foi lá e, com a saliva, tocou lá na língua do homem, e o homem falou, passou a falar perfeitamente. O homem que era complexo a comunicação dele por meio da fala, muito gago. É difícil conversar com gago, né, irmão? Tem gente que é gago tão difícil, ele começa a fechar o olho. Quando ele chega a falar, você já até falou o que ele achava que ia falar, você já falou primeiro. A comunicação é difícil, mas Jesus quer que nós tenhamos boa audição para ouvirmos a palavra dele. E tenhamos boa dicção para falarmos para o povo que Jesus salva, liberta, cura, transforma, prepara e leva para o céu. Então, como igreja, nós precisamos do milagre na nossa vida espiritual, de ficarmos libertos da surdez espiritual. Precisamos ouvirmos a voz de Deus diligentemente. E precisamos ficarmos libertos da gagueira. Falar complicadamente a palavra de Deus? Não, vamos falar, irmão, perfeitamente que Jesus salva e liberta. Você não precisa fazer teologia, não precisa fazer bacharel, doutorado em teologia, para falar que Jesus cura, para falar que Jesus salva, para falar que Jesus repreende os demônios, liberta o homem do poder do pecado e tira as caixas demoníacas que muitas das vezes atinge e oprime as pessoas e faz as pessoas andarem debaixo de jugo pesado, de fardo insuportável. Jesus, por essa palavra, ele liberta. E a igreja foi chamada para isso, irmãos, para pregar essa palavra. O compromisso da igreja é com a palavra de Deus. O novo nome que Jesus recebeu no céu é a palavra. Então quem encontraria a palavra, quem rejeita a palavra, está rejeitando o próprio Senhor Jesus. E quem rejeita Jesus, está rejeitando a salvação. Sabe, irmãos, a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus. Eu creio que hoje aqui não tem nenhum surdo físico. Tem alguém? Não tem ninguém com problema de audição, né? Graças a Deus não tem. Mas talvez no campo espiritual tem pessoa que tem dificuldade para ouvir a voz de Deus. Ela lê a palavra de Deus, mas ela não entende do jeito dela, então ela aplica do jeito que ela é. Ela não entende como a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, é ouvida pela leitura da palavra, a leitura da Bíblia também. Você se ouve a voz de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando lá no seu coração. Aí se você atentar, se você ouvir direitinho, você começa a praticar. Aí não precisa ninguém determinar para você, não precisa do pastor ficar falando, você tem que fazer isso. A palavra de Deus é a bússola orientadora. Vai te facilitar, vai nos facilitar, irmãos, quando ouvirmos diligentemente a voz do Senhor. Não endureçamos os nossos corações. Que o Espírito Santo nos desperte
Pastor, uma pessoa por orar. Quem quer receber oração? Não importa quem quiser vir até a frente, não importa se seja um problema que esteja afligindo você. Você não vai falar não, você vai falar com Deus agora. Eu vou orar para Deus trabalhar na sua vida.